Olá, eu sou a Sofia Rosário, estamos aqui no Campo Virgílio Durão, no início de mais uma emissão da jogada na Atlético TV. Vamos falar do rescaldo do fim de semana desportivo das equipas do Atlético Sport Clube. Vamos começar pelos séniores no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul. Vamos ficar com os comentários à jornada e à tabela classificativa. Jogou-se no passado fim de semana a 28ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul. Deixamos o quadro de resultados. Atlético 1, Loltano 2, Monsanto 0, Fátima 5, Carregado 2, Pinhalnovense 3, Sertanense 1, Juventude de Évora 1, Torriense 1, Mafra também 1, Torizense 4, Caldas 0, Oriental 2, Estrela de Vendas Novas 0 e 1º de Dezembro 1, Moura também 1. Antes de irmos até à classificação, vamos ficar com o comentário a esta partida por os repórteres da Unirádio. O Atlético entrou bem na partida, nessa primeira parte foi dominando o jogo, a equipa do Loltano não apertava muito, tentava sempre sair a jogar e a equipa do Atlético naturalmente corria para o golo, procurava esse golo e veio conseguir aos 35 minutos por intermédio de Isaac adiantar-se no marcador. Estava, de facto, melhor a equipa do Atlético, mas as coisas haviam de se complicar. A equipa do Loltano não conseguia criar situações de apuro, passava já 1 minuto para lá dos 45 regulamentares, com uma bola a chegar ali à zona de meio campo da equipa do Atlético. Primeiro foi, parece-me ter sido Barona, que não conseguiu controlar da melhor forma o esférico, a bola caminhava para a linha final. Boateng correu atrás do esférico, conseguiu sobre a linha final segurar o esférico, depois ao bater a bola colocou-a nos pés de um adversário, João Rei. Este fugiu para a grande área, embora com pouco ângulo, a rematar e a bater o guarda-redes Bruno Costa. Estava restabelecida a igualdade injustamente, já que no decorrer dessa primeira parte tinha sido a equipa do Atlético aquela que mais tinha procurado chegar ao golo e tinha conseguido aos 35 minutos. Veio a segunda parte, esperava-se naturalmente que a equipa do Atlético tentasse reagir e que chegasse novamente à vantagem, mas o mesmo jogador Boateng havia de cometer uma grande penalidade logo aos 7 minutos dessa segunda parte, grande penalidade que o guarda-redes Bruno Costa ainda veio a defender, mas com essa falta para a grande penalidade, Boateng viu o segundo cartão amarelo e naturalmente o vermelho. Era muito tempo que faltava ainda para terminar, a equipa do Atlético a jogar com menos de unidades em campo, naturalmente tentava chegar à frente, mas já era muito difícil. A equipa do Loltano, com 2 centrais muito experientes, quer Ivo, quer o Cordeiro, iam sempre trocando a bola dentro do seu próprio meio campo e tentavam sair a jogar para o ataque. Vieram as alterações, o treinador da equipa do Loltano a fazer entrar Russiano aos 60 minutos, envolvidos 10, 12 minutos, Russiano num pontapé à meia volta, com alguma sorte e novamente com muito pouco ângulo para o fazer, conseguiu bater pela segunda vez Bruno Costa. A equipa do Atlético não conseguiu mais chegar com perigo junto à baliza contrária, reduzida a 10 unidades, foi fazendo algumas alterações sem que nada resultasse, chegando-se assim ao final, com essa derrota para a equipa do Atlético, que naturalmente é como que deitar já a toalha ao chão em relação à possível manutenção nesta 2ª Divisão Nacional. Resta-me então deixar algumas palavras para o trabalho do árbitro da partida, Sr. Tiago Martins, que veio de Lisboa. Deixou-me a ideia de alguns erros quanto ao análise de algumas faltas, naturalmente no interior das 4 linhas, longe de fazer um bom trabalho. Também não foi pelo árbitro que o Atlético perdeu, por isso deixo-lhe dessa nota entre 0 a 5, deixo-lhe uma nota 3 para Tiago Martins. Técnico do Atlético, estamos então em tempo de reportagem, balanço desta derrota do Atlético em casa. Paulo, o Atlético tinha 2 jogos em casa, contudo a depender de si próprio para se manter nesta 2ª divisão, caso vencesse esses 2 jogos. Perdeu hoje uma oportunidade, perdendo em casa com o Loltano. Tudo está ainda em aberto face aos resultados que se verificaram nas outras partidas, mas tudo mais complicado. Sim, as coisas complicaram-se um bocadinho, mas ainda está tudo em aberto.
temos 6 pontos para conquistar, é esse que nós vamos tentar fazer, ganhar já aqui no próximo domingo aqui o Moura. Não está perdido, nem a toalha está tirada do chão, antes pelo contrário, através dos outros resultados que nós já soubemos, podemos ainda aspirar à manutenção da segunda divisão. Estudo mais difícil para a equipa de Paulo Simão, depois desta derrota em casa com o Loutano. Paulo, respeitando este jogo, a equipa do Atlético, depois daquele lance em que o Botenga é expulso, tudo ficou mais complicado para a sua equipa, a jogar com menos um, frente a um Loutano que trocou muito bem a bola e soube gerir, depois então de se colocar em vantagem. Tornou-se mais complicado, mas independentemente disso, mesmo até jogámos com 10, também tivemos algumas oportunidades, podíamos ter concretizado, foi bastante mais difícil. O Loutano é uma equipa já estava descansada, veio aqui jogar, notou-se bastante no campo, jogaram à vontade, sem pressa, sem stress até, e nós, pronto, com 11 já era um bocadinho difícil, com 10 então ainda se tornou bastante mais difícil, mas acho que tentámos fazer tudo para pelo menos chegar ao empate, não conseguimos, mas pronto, acho que os meus jogadores também demonstraram que qualidade e vontade de vencer. Faltam então 2 finais, no próximo fim de semana novo jogo em casa, frente ao Moura, que hoje empatou em Sintra, virá jogar também aqui um jogo de tudo ou nada, tem que as coisas também estão complicadas para a equipa do Moura, nesta altura, se para o Atlético estão, para o Moura ainda mais, o Atlético tem que vencer essa partida e depois, na última jornada, frente à formação do Monsanto, que hoje perdeu com goleada, portanto o Monsanto também com situação complicada. O que é que tem a dizer aos adeptos numa altura destas, com a moral em baixo, já que a equipa hoje perdeu em casa? Será possível ainda, acredita até ao fim? O Atlético ano passado conseguiu na última jornada, tem agora 2 finais pela frente. Sim, o que eu vou pedir aos adeptos é que venham, mesmo aqueles que hoje estiveram ali na bancada a criticar os jogadores, quero que estes também venham apoiar a gente, são bem-vindos à mesma, e pronto, vamos acreditar até ao fim, vamos fazer tudo para ganhar o Moura, como é óbvio, e certamente o iremos conseguir, porque nós trabalhamos bem durante a semana, e com o objetivo de ganhar os jogos do domingo. Declarações de Paulo Simão no balanço desta derrota e também já a antever as 2 partidas que aí vêm, 2 finais, no próximo fim de semana novo jogo em casa no Virgílio Durão, frente à equipa do Moura Atlético Clube, outra equipa alentejana deste campeonato, e depois na derradeira jornada nessa deslocação à Alcanena para defrontar a formação do Monsanto, a equipa técnica do Atlético a não atirar a toalha ao chão e a acreditar até ao fim que é possível a equipa manter-se. Domingos respondemos aqui junto aos balneários para a reportagem final junto dos técnicos, no rescaldo desta igualdade, ou melhor, desta derrota do Atlético de Arguenques frente ao Loutano por 2-1. A Paulo Renato, o técnico do Loutano, a reportagem da Unirádio. Paulo, a sua equipa veio aqui já descansada, tinha garantido a manutenção no passado fim de semana no Alentejo, curiosamente, frente ao Moura. Hoje, essa tranquilidade que a equipa atravessa, já na pauta classificativa, há 3 jornadas do fim, notou-se isso em campo, um Loutano mais tranquilo que o Atlético e a vencer a partida. Claro, sobretudo estes últimos jogos, começa a trabalhar um pouco a classificação, começa a trabalhar um pouco a ansiedade dos jogadores. Nós também soubemos jogar com isso. A primeira parte foi um futebol um pouco mais direto, não conseguimos ter a bola também por mérito do Atlético, que tirou-nos a bola do meio campo. Na segunda parte já fomos uma equipa completamente diferente dentro dos nossos princípios de jogo, uma equipa que trabalhou muito bem a bola, aproveitou os momentos do jogo, também a expulsão com menos um, conseguimos circular muito bem a bola, e fomos a equipa, acho que fomos a equipa justa em termos de ganhar o jogo. O Atlético, sobretudo, foi uma equipa digna, uma equipa que se bateu sempre muito. Nós, sobretudo, soubemos trabalhar com a ansiedade. Acho que isso aí é que foi, sobretudo, o segredo deste jogo. Sabemos que é um campo onde a relva não tem muito boas condições, a bola salta muito vento, um futebol muito mais direto do Atlético. Nós, na primeira parte, soubemos controlar o adversário, apesar do Atlético ser posto na frente, soubemos também responder muito bem em termos de um espírito de grupo enorme que nós tivemos em relação a este jogo, que estes jogos é importante a gente ter, sobretudo, um espírito de união, uma entrega, sobretudo em termos de organização. Acho que depois conseguimos aos poucos sempre controlando o jogo. O tempo jogou sempre a nosso favor desde que a gente empatámos o jogo. A segunda parte então foi completa nossa. Acho que foi um jogo muito bem conseguido, mas estes jogos de fim de época, quando as equipas, tanto para subir como para descer, precisam dos pontos e as outras equipas estão tranquilas, que era o caso do Loutano, e sabendo jogar com isso e tendo jogadores muito bons em termos técnicos que fazem muito boa posse de bola como nós fazemos, o jogo acho que foi defeição para nós, sobretudo em termos da segunda parte. Acho que foi pela segunda parte, uma segunda parte bem conseguida, e acho que aí é que foi a diferença de uma equipa tranquila para uma equipa que está intranquila e que os
os minutos ao passar e sem conseguir tomar conta do jogo, foram perdendo aos poucos a disponibilidade, não só física, mas também mental, porque depois também tiveram de trabalhar com 10 e aí acho que nós fomos sempre na segunda parte uma equipa muito mais dentro do jogo e aí acho que foi a diferença. Curiosamente, Paulo, o Atlético e o Loutano vieram da terceira divisão até esta segunda. Há 3 épocas consecutivas que as duas equipas alcançavam a manutenção, sempre em lugares tranquilos. O Atlético ano passado na última jornada, é óbvio. Este ano o Atlético complicou as suas contas hoje. O Loutano cumpriu os objetivos para esta temporada, que era manter-se nesta segunda divisão. Sim, claro, sobretudo a gente temos de olhar àquilo que se pede e aquilo que temos e aquilo que nos dão, não é? A gente sabe que esta segunda divisão há uma grande diferença para a terceira divisão e as equipas que entram, se mantiverem mais ou menos estruturadas e sem mudar muito, porque acho que o Atlético perdeu aqui 2 ou 3 referências que acho que tanto o Barry como em termos do meio campo, acho que perdeu aqui 1 ou 2 referências e acho que isso se calhar foi, às vezes a gente mexe muitos jogadores que entraram aqui, pelo menos para aquilo que eu percebi, muita mudança técnica e às vezes perde-se alguns princípios que vieram trabalhados de trás. Nós sobretudo tivemos uma equipa com uma base já de há 3 anos que aqui está, trocando um ou outro elemento, aproveitando os 2 jogadores hoje que entraram na parte final, 2 júniores que jogaram ontem com o Portimonense para o Campeonato Nacional, tiveram hoje de fazer, e é um plantel curto, mas um plantel com muita qualidade, com muita experiência, com muito espírito de união, porque aqui nesta divisão é importante a gente fazer um campeonato regular em todos os aspectos. A gente não tem feito um campeonato regular, se calhar, no início da época, como foi um início da época muito conturbado, conseguimos depois de nos repor e sobretudo sermos muito regulares. Acho que aí é que foi a nossa grande arma, foi a regularidade que nós conseguimos pôr e depois do meio da primeira volta para a frente, portanto, um ou outro jogo não correndo também, mas mantendo sempre, porque a gente sabe que isto quando chega ao fim, estas últimas jornadas são sempre complicadas, porque os jogadores às vezes acusam um pouco a intranquilidade das classificações e a gente sempre tentamos não estar nisto. O Atlético, já ano passado teve na última jornada, teve a salvação, também não quer dizer que este ano que não consigo, porque ainda não sabemos os outros resultados, se calhar as diferenças são mínimas, mas também uma coisa a gente sabe desta série quando descer 5 equipas, porque o 12º já tem uma grande diferença em relação à Zona Norte ou Centro, alguma delas que já tem uma grande diferença. Por isso, o que é desejo é as felicidades ao Atlético, que é um bom clube, um clube que vive e é apaixonado pelo futebol, como a gente hoje vê aqui. Tentou, mas acho que hoje teve uma equipa muito mais forte, foi o Loutano, e por isso o Loutano está dado para eles por aquilo que conseguiu, mas nunca, sobretudo, sendo uma equipa digna. Uma equipa que não veio fazer favores, como vocês viram, porque acho que tem de haver verdade desportiva e nós hoje fizemos para isso, como vamos fazer domingo para o Monsanto, se calhar um resultado também que vai interessar ao Atlético. Vamos também tentar dar o máximo para somar os 3 pontos e tentar chegar ao 6º lugar, porque temos 2 equipas na nossa frente com 41 pontos, nós temos 40, nós somamos 43, vamos esperar por aquilo que as outras equipas fizeram e tentar rapidamente chegar aos 6 primeiros, que é para isso que a gente também vamos apontar, e depois dia 25 de Abril, de 4 a 8 dias, vamos ter a final da Taça do Algarve, que ganhamos a meia-final na terça-feira passada, ainda durante esta semana, por isso acho que é um grupo que está de parabéns, convencidíssimo, respondendo agora mais diretamente à sua pergunta, é um grupo que está de parabéns, fez uma boa época em termos de, apesar de faltarem 2 jogos, uma boa época em termos de segunda divisão, e fez uma boa época também em termos de Taça do Algarve. A Taça de Portugal não foi tão conseguida, queríamos chegar um pouco às luzes, não conseguimos, por isso acho que foi uma boa época com 18 elementos que nós temos, 2 guarda-redes, 16 jogadores de campo, 2 jogadores que jogam pelos júniores, como hoje aqui se viu, por isso acho que é um plantel curto, mas com muito valor, e estão todos de parabéns por a época que fizeram. Espero bem que consigam manter o máximo de elementos disto, porque este clube tem pernas para andar. Se houver se calhar um investimento diferente, se calhar também podíamos estar se calhar a lutar por um objetivo diferente, mas o objetivo é a manutenção e acho que isso já foi conseguido com muito mérito. Parabéns então, Paulo, para o futuro. A Paulo Renato, técnico do Loutano, a reportagem da Unirádio, fazer assim um balanço positivo desta época, ainda a lutar nas 2 últimas jornadas pela conquista do 6º lugar e já com a permanência assegurada desde o passado fim de semana com essa vitória em Moura, Domingos. Depois do comentário a esta partida feito pelos repórteres da Unirádio, deixamos a tabela classificativa completa após esta 28ª jornada. Na primeira posição encontra-se a equipa do Oriental, agora com 54 pontos. Na segunda posição, a formação de Fátima, também com 54 pontos. Terceiro, o Torriense com 53. Quarta posição para o Pinhal-Novense com 52 pontos. Quinto, Carregado com 50. Sexta posição para o Loutano com 43 pontos. Na sétima posição encontra-se o Sertanense com 42.
Também com 42 na oitava posição está a formação do Mafra, o nono classificado, o Estrela de Vendas Novas, com 37 pontos, décima posição Torizense com 32 pontos. O 11º classificado é a formação de Évora do Juventude com 29 pontos. 12º, o 1º de dezembro, com 28, e já abaixo da linha de água o 13º classificado, o Monsanto, com 26 pontos, seguida da formação de Reguengos de Monsaraz na 14ª posição com 25 pontos, 15º o Moura com 23 e o último classificado e lanterna vermelha deste campeonato, a formação do Caldas, na 16ª posição com 17 pontos. No próximo dia 22 de abril deste ano de 2012, disputa-se a 29ª jornada deste campeonato, também a penúltima. A formação de Reguengos de Monsaraz irá alinhar de novo no seu reduto, frente à outra alentejana, a formação do Moura. Deixamos o quadro completo de jogos para a próxima jornada. Pinhal-Novense Sertanense, Fátima Carregado, Juventude de Évora Torriense, Loutano Monsanto, Estrela de Vendas Novas 1º de dezembro, Atlético Sport Clube Moura, Caldas Oriental e ainda o Mafra Torizense. Ficamos com a tabela classificativa e da próxima jornada da equipa dos Benjamins. Quanto a futebol juvenil, começamos por o Campeonato Distrital de Benjamins, apuramento de campeão. A formação do Atlético Sport Clube viajou até Évora e foi derrotada no campo do Lusitano por 7-1. Deixamos o quadro completo de resultados nesta 10ª jornada. União de Montemor 4, Redondense também 4, Sporting de Viana 2, Juventude de Évora 2, Lusitano 7, Atlético Sport Clube 1 e Sport Lisboa e Évora 1, Estremoz 0. Após esta 10ª jornada, primeiro classificado e líder é a formação do Lusitano de Évora com 27 pontos, segundo classificado o União de Montemor com 20 pontos, terceiro classificado o Atlético Sport Clube agora com 18 pontos, quarto classificado o Estremoz com 16 pontos, quinta posição para o Redondense com 14 pontos, sexto Juventude com 9 pontos, sétimo classificado o Sport Lisboa e Évora com 7 e oitavo e último classificado o Sporting de Viana apenas com 1 ponto. No próximo dia 22 joga-se a 11ª jornada deste campeonato distrital de Benjamins, apuramento de campeão, e os jogos a realizar são os seguintes: Estremoz, União de Montemor, Redondense, Sporting de Viana, Lusitano, Sport Lisboa e Évora, e o Atlético Sport Clube recebe a formação do Juventude de Évora. Ficamos com o comentário à partida e com as classificações da jornada dos infantis. Sim. Pronto, acima de tudo e para encerramento desta época no nosso terreno, quero desejar aos meus jogadores, dizer-vos que fizemos um jogo muito bom contra uma equipa que esperava que era difícil o que ia acontecer, apesar do resultado, mas sentimos algumas dificuldades. Dar os parabéns aos jogadores pela época que fizeram, sabendo que de antemão que nos falta um jogo em Montoito para nos podermos sagrar campeões desta fase, e agradecer a todos os pais que estiveram connosco presentes nesta temporada. Os parabéns a todos os nossos atletas pela época tão positiva que nós fizemos, e pronto, é só porque efetivamente a nossa equipa é uma equipa com muito futuro, e alguns atletas destes algum futuro. Por isso, em relação à época, é isto. É uma época tranquila, uma época boa, uma época com muito boa qualidade, em que não passamos à segunda fase com alguma infelicidade, mas pela qualidade dos jogadores que temos, merecemos esta vitória. Falamos agora no escalão de infantis, Campeonato Distrital de Infantis, fase final Grupo A. Realizou-se este fim de semana a 8ª jornada e o quadro de resultados é o seguinte: Trena 0, União de Montemor 11, Monte de Trigo 6, Montoito 3, Atlético Sport Clube 7, Rio de Moinhos 0, Bairro de Santo António 0, Borbense 8. Após esta 8ª jornada, o primeiro classificado é agora o Borbense com 16 pontos,
Segunda posição para o Atlético Sport Clube com 15. Terceira posição, União de Montemor, também com 15 pontos. Quarto classificado, Monte do Trigo, com 10 pontos. Quinto, Montoito, com 9 pontos. O sexto classificado, Rio de Moinhos, com 6 pontos. Sétima posição para o bairro de Santo António, com 3 pontos. E o oitavo e último classificado, a formação do Trena, ainda sem qualquer ponto. No próximo dia 22, joga-se a 9ª jornada deste Campeonato Distrital de Infantis, fase final Grupo A, e o quadro de jogos para este fim de semana é o seguinte: União de Montemor, Monte de Trigo, Montoito, Atlético Sport Clube, Rio de Moinhos, Santo António, e descansam Borbense e Trena. Ficamos com o comentário à partida e com as classificações da jornada. Falamos agora de Futebol 11 no Campeonato Distrital de Iniciados da Associação de Futebol de Évora. Jogou-se este fim de semana a 17ª jornada e o quadro de resultados é o seguinte: Alcaçovense 1, Bencatelense 0, União de Montemor 2, Atlético Sport Clube 0, Trena 1, Borbense 2, Estremoz 2, Lusitano de Évora 2, Calipulense 1, Canaviais 4 e descansou nesta jornada a formação do Estrela de Vendas Novas. Após a 17ª jornada, o Lusitano é primeiro com 37 pontos, segunda posição para o Estrela de Vendas Novas com 36 pontos, terceiro o Borbense com 32 pontos, quarto lugar para o Estremoz com 26 pontos, quinto União de Montemor com 25 pontos, sexto Atlético Sport Clube com 24, sétima posição para o Canaviais com 20 pontos, oitavo Trena com 13 pontos, nono Alcaçovense com 10 pontos, décimo Bencatelense com 7 pontos e na 11ª posição e última encontra-se a formação de Vila Viçosa do Calipulense, ainda sem qualquer ponto. No próximo dia 22 joga-se a 18ª jornada deste Campeonato Distrital de Iniciados e o quadro completo de jogos é o seguinte: Atlético Sport Clube Trena, Bencatelense União de Montemor, Borbense Estremoz, Canaviais Alcaçovense, Lusitano de Évora Estrela de Vendas Novas e descansa nesta jornada a formação do Calipulense. Esta semana, no Espaço à Conversa, vamos ter a entrevista. Terminado que está o Campeonato Distrital de Júniores, qual é o balanço que faz desta época? Ora bem, o balanço que nós fazemos, ficamos em 5º lugar. Em relação à equipa, na minha perspectiva, o lugar que nós ficamos não é o devido. Devíamos fazer um bocadinho mais, devíamos ter feito um bocadinho mais devido à nossa organização, devido à nossa equipa, à equipa que nós tivemos. A classificação demonstra que o campeonato foi equilibrado, mas ainda assim o Estrela ficou à frente. Sim, houve o Estrela que distanciou-se das outras equipas, isso sem dúvida, foi 14 vitórias. Nós, depois a partir do segundo para baixo até ao sexto, houve sempre ali um equilíbrio. Nós tentamos manter sempre nos lugares cimeiros, não conseguimos, ficamos pelo 5º lugar. Repito mais uma vez, acho que podíamos ficar em lugares mais acima. Existem valores nesta equipa com capacidade de integrarem o plantel sénior na próxima época? Vamos lá ver. Na minha ótica, acho que sim. Agora isto tem que passar por um trabalho de trás, de informação mesmo. Claro que devemos de aproveitar estes jovens, alguns jovens para a equipa sénior, no intuito de continuar a formar, em vez de andarem a rodar por outras equipas no Distrital, porque não ficar aqui no Atlético e ganhar experiência aqui na equipa sénior. É completamente diferente estar numa segunda divisão do que estar numa Distrital, é completamente diferente. Ganha-se muito mais experiência, aprende-se muito mais com os jogadores que estão na equipa sénior. Acho que é uma mais-valia. Já que fala nessa formação, o futuro do Atlético está precisamente nas camadas jovens?
Sem dúvida. Não é só o futuro do Atlético, na minha opinião, acho que o futuro de todos os clubes devem apostar na formação. Uma vez que atravessamos uma crise em termos de dinheiro, acho que o dinheiro deve ser investido também na formação e depois, a partir daí, porque não trabalhar bem na formação e depois meter na equipa sénior. Como remate final, quero deixar uma mensagem de apoio a todos os jovens que integram os vários escalões desta formação. Sim, posso particularmente deixar aos meus jogadores, que vou estar sempre com eles, vou ficar sempre no meu coração, foi um prazer enorme trabalhar com eles. Acho que a moda jovens é continuar a trabalhar, continuar a apostar na formação individual e coletivamente. Cada atleta tem que ter objetivos individuais e cada equipa tem que ter objetivos coletivos, e isso é o mais importante. Agora, posso deixar também uma mensagem aos pais e aos sócios que continuem a apoiar os filhos, neste caso os pais, e os sócios, que cada vez mais apoiarem as camadas jovens. Acho que é muito fundamental para o Atlético e para qualquer equipa. Obrigada, Daniel. Obrigado. E assim terminamos mais uma edição da Jogada aqui na Atlético TV. Marcamos encontro para a semana, aqui neste espaço.